Risco de desabamento. Moradores tiveram que sair imediatamente dos apartamentos de um prédio no Gama. Mudanças no FIES. O governo vai financiar cursos com mensalidade de até R$7 mil. Consumidores continuam reclamando da falta de botijão de gás. Revendedoras culpam a Petrobras. E ainda, hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Saiba a importância do exame em recém-nascidos. Boa noite, eu sou a Camila Lopes e levo a você as principais notícias do dia no Band Cidade, segunda edição. No Gama, moradores de um prédio tiveram que sair às pressas dos apartamentos. A Defesa Civil constatou que a construção apresenta graves problemas estruturais e corre o risco de desabar. Conseguir comprar a casa própria é a realização de um sonho para muitos. Só que para quem comprou apartamento nesse prédio, no setor leste do Gama, o sonho virou um pesadelo. A Meire vive esse drama há 6 anos. A casa dela está cheia de rachaduras e o jeito foi abandonar o local. Tudo que tinha, joguei fora, que está aqui dentro. Vou deixar meus armários, que não posso levar. Vou deixar um monte de coisa aqui, que gastou muito dinheiro. E agora vou pagar aluguel. Esperar a justiça, que eu coloquei no advogado, para ver o que vai resolver daqui a quantos anos. As rachaduras foram o primeiro alerta de que algo não estava certo por aqui. A garagem do prédio, por exemplo, precisou ser escorada pela Defesa Civil pelo risco de desabamento. Mas não teve jeito. Em maio, a AGFIS decidiu interditar o prédio e determinou a saída de todos os moradores. A Maria vai ter que, aos poucos, embalar a vida em caixas. E o que ficou dessa história são as rachaduras nas paredes. Parece que o mundo desaba. E agora? Agora morar de aluguel. Até quando Deus quiser, né? Porque não sei quando, até quando. O Marco já deixou tudo para trás. Ele reclama do descaso da construtora com os moradores. Ela não se posiciona tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa aqui conosco também, né? E nós ficamos reféns disso, de toda essa situação. A Defesa Civil informou em nota que o prédio tem problemas nas vigas e na laje. O órgão destacou que desde o início do ano já atendeu 950 chamados para vistorias em todo o DF. Situações como essa ligam novamente o sinal de alerta da população. Só nesse ano já ocorreram desabamento de uma garagem no Bloco C da 210 Norte e do viaduto da Galeria dos Estados. E em São Paulo, em maio, o edifício Wilson Paes de Almeida, que estava invadido, desabou depois de um incêndio no prédio. Nossa equipe entrou em contato com a construtora Número Participações e Investimentos, mas até o momento não tivemos retorno. O governo anunciou hoje que vai voltar a atender cursos com mensalidades de até R$7 mil pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Até então, o valor máximo era de R$5 mil por mês. Entre as mudanças anunciadas pelo Ministério da Educação para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, está a ampliação do percentual mínimo que vai ser financiado, que a partir de agora será de 50% do curso escolhido. Outro aumento vai ser no valor financiável por semestre. Nós também, ouvindo alunos e instituições, entendemos que o limite de R$30 mil por semestre de cursos era muito baixo para determinadas áreas, especialmente, por exemplo, cursos de medicina, que são tão importantes para o Brasil. E aí nós aumentamos o limite em 43%, de R$30 mil para R$42 mil, mantendo a sustentabilidade, sem trazer prejuízo à responsabilidade necessária para o programa. O ministro anunciou ainda que a mensalidade paga pelo beneficiário do FIES terá que ser a menor da sala em que ele estuda. Isso trouxe uma sustentabilidade muito importante para o programa, para o FIES. Isso vai ser muito importante para o impacto a longo prazo. As mudanças vão valer para as vagas do segundo semestre, em que as inscrições serão abertas em julho. Nem a forte atuação do Banco Central impediu que o dólar atingisse ontem a maior cotação desde 2016. A moeda subiu 1,8% e fechou a R$ 3,81. O dólar turismo, usado por quem viaja para o exterior, chegou a ser vendido acima de R$ 4,00 nas casas de câmbio e a Bolsa de Valores caiu quase 2,5%. O Banco Central vendeu cerca de 2 bilhões de dólares para evitar uma alta ainda maior.
Essa oscilação da moeda americana vem atrapalhando os planos de férias de muita gente. Mas, apesar disso, com um pouquinho de planejamento, ainda é possível sair do Brasil para conhecer outros países. Veja na reportagem. Seu Elvésio e Dona Maria estão prestes a fazer mais uma viagem. O destino? Portugal. Mesmo com a desvalorização do real, o casal está viajando para o exterior. Mas o cartão de crédito deve ser poupado dessa vez. Cartão estritamente o necessário. Só quando já foi embora tudo, que aí a gente tem que ir mais. A gente procura fazer o máximo sem um cartão. Planejar, com certeza. Desde janeiro a gente está com tudo pronto já. Desde janeiro, quando o dólar se manteve estável na casa dos R$ 3,20, a moeda norte-americana passou a oscilar bastante, mas sempre com viés de alta. Para este economista, o sobe e desce é de se esperar. Por isso, o planejamento é essencial. Se é uma viagem internacional, a gente tem que fazer compra da moeda estrangeira de maneira parcelada. Como funciona isso? Se eu compro uma moeda hoje, daqui 30 dias eu compro novamente, daqui 30 dias, porque eu vou ter um custo médio dessa moeda. Se em determinado momento essa moeda aumentar ou diminuir bruscamente, eu vou ter o quê? Uma média de gasto. E aí minha viagem vai estar dentro do meu orçamento. Para não correr riscos, o José está de olho no futuro. Em setembro do ano que vem, vai completar 25 anos de casamento e planeja celebrar a união em Paris com a esposa. Ele já começou a comprar alguns euros, mas prefere manter a cautela. Comprei um pouquinho no começo do ano, né? Mas agora com essa alta, nós paramos e estamos na expectativa de que possa a economia se estabilizar, o dólar abaixar, para que voltemos a fazer as compras. O problema é que muita gente não se planeja direito e abre mão da viagem dos sonhos por medo das mudanças no câmbio. É o que observa este consultor de viagens. Muitas das vezes já vem com um sonho de uma viagem programada, mas aí faz orçamento num dia, quando é no outro, o dólar sobe, já troca o destino, já pensa em outro destino para viajar. Presos poderão pagar por despesas na cadeia. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje um projeto de lei que obriga os detentos a ressarcirem o poder público pelos custos da detenção. Pelo texto, fica definido que os presos que tiverem condição financeira devem pagar diretamente os custos da detenção. Caso contrário, serão inscritos na dívida ativa da União. Para o relator da proposta, o custo médio de R$ 2.440 que cada preso gera para o poder público justifica a aprovação do projeto. É inaceitável um cidadão julgado, criminoso, tá certo? Ter hoje onerando os cofres públicos num valor superior ao salário que se recebe uma professora. A proposta define ainda que os detentos que comprovadamente não tiverem condições de devolver o dinheiro para o Estado devem trabalhar ainda presos para quitar a dívida. Contrário ao PL, o senador Humberto Costa entende que o projeto apenas estimula o encarceramento da população. Primeiro que entendemos que ele é redundante. Segundo, porque ele agrava ainda mais todo esse processo de encarceramento que há no Brasil e parece que algumas pessoas se sentem particularmente felizes com a realidade desse quadro. Se nenhum recurso for apresentado, o projeto segue para análise na Câmara dos Deputados. E quem estiver com dificuldades para pagar uma dívida agora vai receber uma pressão a mais. O Superior Tribunal de Justiça autorizou o recolhimento da carteira de motorista até regularização do débito. Mas os ministros rejeitaram autorizar a apreensão do passaporte por considerarem que a medida seria desproporcional e viola o direito de ir e vir. A decisão foi tomada na análise de um caso específico, mas servirá de precedente para casos semelhantes. Um assalto ao mercado na Praça do Bicalho, em Taguatinga, terminou com um funcionário morto e outro baleado. Essas imagens de um circuito de câmeras da rua mostram o ladrão, logo após o assalto, correndo em direção a uma moto na tentativa de fuga. Note que ele é seguido por funcionários do mercado e comerciantes da região. De acordo com a Polícia Militar,
Um desses funcionários estava armado, entrou em luta corporal com o criminoso que conseguiu pegar o revólver e atirar contra o peito do homem. O trabalhador de 30 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Um comerciante de 45 anos que também tentou deter o ladrão levou um tiro na perna. Ele foi levado ao hospital de Taguatinga, onde passou por cirurgia. O assaltante não conseguiu ligar a moto. Mesmo assim, fugiu após roubar um carro. O ladrão ainda não foi localizado pela polícia. A moto que ele usou ficou no local do assalto e em uma consulta preliminar não foi encontrada qualquer irregularidade. O caso é investigado pela 12ª DP. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma portaria que regulamenta a fiscalização em postos de combustíveis. Os fiscais vão verificar se há uma redução no preço do diesel, se ela está sendo passada para o consumidor. E quem traz mais detalhes ao vivo é a repórter Érica Blaney. Boa noite, Érica. Como é que vai funcionar isso? Olá, boa noite, Camila, boa noite a todos. Pois é, o objetivo do PROCON é justamente garantir que aquela redução de 46 centavos no litro do diesel seja de fato repassada aí para o consumidor. E como é que vai funcionar? Vai ser o seguinte, Camila, o PROCON ele vai comparar as notas fiscais de venda da distribuidora para o posto e do posto para o consumidor. O PROCON também passa a exigir que todos os postos de gasolina informem o valor original aí no dia 21 de maio e também o valor que passou a ser a partir do dia 1º de junho. O posto que não fizer isso, não seguir as normas, ele vai estar sujeito aí às penas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Entre elas, multa, suspensão temporária da atividade, interdição ou até mesmo a cassação da licença. E o consumidor pode denunciar. Pode ir direto lá no PROCON ou denunciar pelo telefone 151 e também pelo e-mail. O e-mail é 151@procon.df.gov.br. Camila, daqui a pouco eu volto com mais informações. Tá certo, Érica. Muito obrigada. Enquanto isso, ninguém sabe quando a venda dos botijões de gás voltam ao normal. O Sindicato das Empresas Revendedoras culpa a Petrobras, que estaria limitando a oferta do produto para o Centro-Oeste. Nesta distribuidora de gás no Núcleo Bandeirante, o estoque está completamente zerado desde o dia 25, ou seja, há mais de uma semana. A dona do local está desesperada com o desabastecimento. Por dia, ela venderia em média 100 botijões e agora tem amargado o prejuízo. Os meus funcionários eu dei folga, porque não preciso ter os funcionários dentro da empresa. Se eu não tenho, inclusive, eles me pressionaram querendo pagamento, eu não tenho. Eu não tenho como efetuar o pagamento, porque como é que eu vou efetuar um pagamento se eu não vendo? Se eu não tenho produto para vender, como é que eu vou gerar a minha empresa? Ainda no Núcleo Bandeirante, a nossa equipe encontrou mais uma revenda de gás desabastecida. Quando o dono consegue comprar de terceiros alguns botijões, ele coloca o preço nas alturas. Depois que faltou gás, ainda não chegou gás. Então, quando eu consigo pegar de terceiro, eu ainda coloco aqui, vendo de 80, de 100, depende de acordo de como eu consigo. Nas distribuidoras onde havia gás de cozinha, mesmo que mais caro, o movimento era intenso. Nesta, no Guará, o botijão de 70 passou para R$ 80. Mesmo revoltado, o seu Ronaldo pagou o preço para que a padaria dele não ficasse sem funcionar. Como é que para um caminhão de gás e para uma vida inteira? Então isso não pode acontecer não. Os governantes, as pessoas que têm o poder de decisão, têm que ter alternativa. O preço abusivo dos botijões tem sido fiscalizado pelo Sindicato das Distribuidoras, o Sindivargas. 4 revendas já foram notificadas pela prática. São vendedores ilegais, clandestinos, que estão adquirindo o produto e levando ao consumidor com esses preços abusivos. Tivemos vários relatos nesse último final de semana, principalmente nas cidades que têm um índice elevado de ilegalidade. A previsão do GDF era que o abastecimento nas revendas de gás estivesse normalizado já a partir de hoje. Mas, de acordo com o Sindivargas, a crise não tem data para acabar. A Petrobras está limitando a oferta do produto para as regiões do Sudeste, para os que são os polos que suprem o Centro-Oeste. E com isso eu acho que
vai mudar, né, essa expectativa que seria para o final de semana. Diante deste cenário, a recomendação é que a população não estoque gás de cozinha em casa sem necessidade. E os consumidores também reclamam da falta de álcool nos postos. Veja no comentário de Cláudio Humberto. Olha, motoristas de Brasília têm reclamado da escassez de álcool ou etanol nos postos. Muita gente suspeita, inclusive, que é uma retaliação ao movimento para que produtores possam vender álcool direto aos postos. Hoje, os produtores são obrigados a vender todo o álcool às distribuidoras, que ganham muito dinheiro atuando como atravessadores. Eles compram o álcool pelo preço que querem, muito baixo, e o vendem pelo dobro, às vezes até o triplo aos postos. Isso se reflete no preço final ao consumidor. Distribuidoras e Petrobras não querem que o álcool seja vendido diretamente aos postos, porque isso vai derrubar o preço do álcool e tornará esse produto muito competitivo para os carros flex. E tudo que Petrobras e distribuidoras não querem é o álcool ou etanol concorrendo com a gasolina, porque nesse caso eles seriam obrigados a baixar o preço e diminuir seus lucros siderais. Simples assim. O Distrito Federal tem a terceira maior malha de ciclovia e ciclofaixas do país. O problema é a falta de ligação entre elas, o que não só dificulta o trajeto do ciclista, como coloca a vida dele em risco. O Cícero vai trabalhar todo dia de bicicleta. Ele sai da estrutural e segue até a esplanada pedalando. Às vezes se arrisca entre os carros. Para ele, a pior parte é a falta de ligação das ciclovias do plano piloto com as cidades mais afastadas. Seria bom se eles continuassem construindo essa ciclovia dali do início da estrutural até chegar aqui na antiga rodoviária. Seria muito bom para os ciclistas. Para o coordenador geral da ONG Rodas da Paz, essa falta de ligação das ciclovias do DF é sem dúvida o maior problema enfrentado pelos ciclistas. O problema dessa falta de conexão é que quando você cria uma estrutura, você atrai a demanda, você gera demanda. Então você coloca um ciclista que está protegido ali dentro da ciclovia e de repente ele tem que ir para a via. E geralmente é uma via rápida e ele está exposto ali a alguns riscos, né? O Distrito Federal tem mais de 400 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. É a terceira maior malha do país. Em muitos lugares as condições são muito boas. Já em outros, as rachaduras tomam conta do espaço. O governo diz que pretende ampliar ainda mais o número de ciclovias no DF. O objetivo é aumentar em 50%, mas a ligação entre as ciclovias de cidades diferentes deve demorar alguns anos para acontecer. Eu acredito que isso vai ser feito, sim, nos próximos 10, 15, 20 anos, não é? E é necessário para que os que querem pedalar, mesmo por esporte, tenham esse espaço mais alongado, né? Mesmo que essa ligação não aconteça por agora, para muitos deixar a bicicleta de lado não é uma opção. A pessoa aproveita para economizar e cuidar da saúde. O dinheiro que eu era direcionado para gasolina, eu posso direcionar para outras coisas. Para alimentação, medicamentos, essas coisas. Hoje, a saúde para mim, a bicicleta para mim foi uma salvação para mim hoje, para me livrar do trânsito. O Hospital da Criança deve continuar sob a gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada. Essa é a nova avaliação do Ministério Público do DF. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Olha, Camila, os promotores então mudaram o seu entendimento e afirmam que o Hospital da Criança deve continuar sobre a gestão aí do Instituto do Hospital do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, o ICIP. Os promotores entenderam que se houvesse essa mudança, poderia gerar um risco de dano grave e também de difícil reparação. Em janeiro, o ICIP foi condenado por improbidade administrativa, porque, segundo a Justiça, ele não preenchia o que eles chamam de requisitos formais de uma organização social. Por isso, ele ficou impedido de assinar contratos aí com o poder público por 3 anos. Agora, com esse novo entendimento aí do poder público ou do Ministério Público, o Instituto busca esse recurso para se manter funcionando, pelo menos até o fim do processo judicial. A gente lembra que, em maio, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal apresentou aí ao Tribunal de Justiça uma lista de compromissos justamente para manter o ICIP lá na gestão do Instituto do Hospital da Criança. Camila. Tá certo, Cláudio, muito obrigada.
E veja a seguir, hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Vamos saber qual a importância do exame para o recém-nascido. É daqui a pouco.